das nossas redes sociais, do nosso blog. Nós vamos conversar, ter um bate-papo bacana com o vereador Marcos Coelho, de Camusim, presidente do PSDB, que também é advogado. O Marcos Coelho, que já está aí online, já tá participando com a gente ao vivo, ele é pós-graduado em administração e advoga há mais de 25 anos, né? Foi procurador da Câmara Municipal, vice-prefeito de Camusim, secretário-geral da SEMASSE e diretor de planejamento do DETRAN. E hoje nós vamos falar a respeito dessa crise pandêmica, dessa pandemia de Covid-19 aqui no município de Camusim. O Marcos Coelho tem se posicionado desde o início dessa pandemia através de seus pronunciamentos na Câmara de Vereadores, fazendo requerimentos referentes a essa questão e também nas suas redes sociais. Ele tem alimentado essa discussão, ele tem provocado uma discussão muito forte sobre essa questão em todos os seus aspectos. A pandemia no aspecto econômico, no aspecto social, na sua dimensão política, na fenomenologia de toda essa questão, essa doença que atinge todo o planeta. Marcos Coelho, boa tarde. Boa tarde, Carlos Jardel. Boa tarde a todos que nos assistem, aos internautas e às internautas. Marcos Coelho, o mundo ele está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. E o que é que muda na humanidade daqui para frente? O que é que a gente pode esperar daqui para frente? Quais são os passos que a sociedade contemporânea vai dar por conta dessa pandemia? Quais os caminhos? O que é que você pensa sobre isso? Jardel, nós temos que reconhecer que todos nós temos os nossos pecados, os nossos erros e as nossas omissões. Nós precisamos reconhecer que nós todos que eu digo, a humanidade, todos os habitantes do planeta Terra, mais distantes de Deus, mais distantes da fé cristã. E penso eu que esse é o momento que nós estamos nos reencontrando com Deus, repito, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas omissões. Nós estamos mais irmãos, nós estamos mais solidários, nós estamos mais próximos da família. Então, esse momento de reencontro com Deus, eu penso que ele vai se perpetuar na humanidade. Tem um colega, Marcos Coelho, que ele fala que a pandemia ela desafia a nossa humanidade, a gente rever, a gente reconceituar a vida, né? Mas assim, qual é a avaliação genérica que o senhor faz das ações do governo federal, estadual e municipal no enfrentamento dessa pandemia? Como é que você consegue ver tudo isso? Meu querido Carlos Jardel, o Brasil, nós podemos dizer assim, essa peste horrorosa que dominou o mundo, ela chegou de forma tardia. Primeiro ela se instalou na Ásia, mais exatamente na China. Posteriormente ela se estendeu à Europa, depois à América do Norte. Somente muito posteriormente que ela chegou à América do Sul e mais exatamente aqui no Brasil. Ou seja, nós poderíamos ter enxergado essas experiências de outros continentes, de outros países e termos nos preparado mais. E aí é onde eu penso que os governos federal, estadual e municipal pecaram, porque eles tiveram mais tempo do que outros municípios, outros estados e outras nações. Então, genericamente, a minha crítica é pela demora na efetividade da prevenção e do enfrentamento ao novo coronavírus. E no início da pandemia, no dia 31 de março, o senhor apresentou na promotoria e também na Câmara a primeira representação contra a prefeita Mônica Aguiar. Isso agora a gente já está falando num nível mais municipal, numa escala mais municipal. E a sua denúncia foi relatando omissões do governo, né, e, ao mesmo tempo, também apresentando soluções.
E você fundamentava, inclusive, citando o artigo da lei orgânica. Em que consiste aquela primeira representação de fato? Meu querido Jardel, aquela primeira representação que se deu ainda, é bom lembrar, em 31 de março. Em Isso, 31 isso. de março, nós comunicávamos à promotoria e comunicávamos à Câmara Municipal de Camusim, aos dois órgãos, sobre as omissões e algumas soluções que nós entendíamos necessárias já naquele momento para o enfrentamento ao novo coronavírus. E me permita, já que você perguntou, lembrar aqui o artigo 144A da Lei Orgânica do município de Campos, que diz que a política municipal de assistência social reger-se-á pelos seguintes princípios democráticos. A política municipal terá supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, ou seja, o município tem que entender, principalmente neste momento, que o interesse social se sobrepõe a qualquer interesse econômico. Depois eu vou dizer por que eu estou citando esse artigo da Lei Orgânica de Camusim. Outro, a divulgação ampla dos programas, projetos, serviços, ações e benefícios sociais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a sua concessão. E para finalizar, sobre essa questão de saúde, o artigo 146, ele nos transcreve a seguinte determinação: a saúde é direito de todos e dever do município, garantindo mediante políticas social e econômicas que visem a eliminação de doenças e outros agravos ao acesso universal e igualitário às suas ações e serviços. Em resumo, Jardel, na minha primeira representação, que, repito, se deu em 31 de março, ou seja, há quase 3 meses atrás, eu fundamentava, não dizia por dizer, eu não estava apenas alegando por alegar, mas eu queria que tanto a prefeita como os meus colegas vereadores e o Ministério Público entendesse que aquilo que eu vou dizer a seguir tinha fundamento na lei maior do município, que é na lei orgânica, que em resumo diz que a assistência social tem que ser divulgada amplamente, os programas e os critérios para tal, para receber qualquer benefício desses programas. E a saúde, ela é fundamental, especialmente no combate às doenças, e tem que haver um investimento muito forte para combatê-las. Aí foi quando eu tive a ideia, Jardel, de cobrar algumas ações do município de Camusim. Por exemplo, qual eram as ações de segurança alimentar? As pessoas estavam, já naquele momento, nem auxílio emergencial nós tínhamos ainda. As pessoas estavam com fome e não adiantava, Jardel, dar apenas o alimento para as pessoas. Você tinha que dar também um mínimo de material de limpeza, de higiene pessoal. Então, o município tinha, de acordo com esses artigos citados, o dever de socorrer os camucinenses já naquele momento em que nós não tínhamos, se diga novamente, se registre, nós não tínhamos auxílio emergencial. Então, qual era a segurança alimentar dos camucinenses? Nenhuma. Qual era a condição financeira para comprar, meu caro Jardel, produtos de limpeza e de higiene pessoal? Nenhuma. Eu ainda questionei como segundo item qual era o destino da merenda escolar. Jardel, eu sou obrigado a dizer aqui da incompetência e da irresponsabilidade da prefeita Mônica em todos os itens, mas mais neste especialmente. O Conselho Nacional da Merenda Escolar determinou, pós-pandemia, para não dizer que essa legislação é anterior,
que essa merenda escolar tem que ser destinada aos alunos, não apenas o café, o feijão, o arroz, seja o que for, produtos mínimos, tem que incluir os produtos perecíveis, as carnes, os frangos, os ovos e principalmente, Jardel, semanalmente tem que disponibilizar para as alunas e para os alunos da rede municipal de ensino hortaliças e frutas. Isso não é o vereador Marcos Coelho que está dizendo, isto está determinado em uma instrução normativa do Programa Nacional de Merenda Escolar. E eu lhe pergunto, Jardel, onde é que se vê isso em Camusim? Não se vê, Eu não ainda tem. questionei. Não tem. Eu ainda questionei, meu querido Jardel. Um terceiro item que era apresentar com transparência todos os recursos, os gastos e os investimentos relativos à pandemia do coronavírus. Você é um jornalista formado e tem um blog atuante em Camusim, uma revista Camusim. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Me diga, o dinheiro a gente sabe, não porque o município formou, porque o governo federal, e aí se tem que dar uma palmatória, o governo federal está sendo muito transparente nisso, informando quais são os recursos que são destinados aos estados e aos municípios. Mas me diga, Jardel, com que está sendo gasto esse dinheiro? Você é um jornalista formado, me diga. Não sei, Marcos Coelho. Não sei Você não sabe, e acredito que a população toda inteira não tem noção, não sabe do paradeiro desse dinheiro. Não existe essa eu transparência. sou, eu sou vereador, eu sou advogado. Como você bem disse aí, eu tenho uma vasta experiência na administração pública. Fui secretário-geral da SEMAS, fui diretor de planejamento do DETRAN, fui procurador da Câmara, fui vice-prefeito de Camusim, sou pós-graduado em administração pública. Eu reconheço que eu não consigo enxergar com todo esse meu lastro onde é que a prefeita colocou esse dinheiro, sinceramente. Então, foi outro item que eu também argumentei. O quinto item, Jardel, o quinto não, o quarto, esse para mim é o mais importante. Quem está nos assistindo agora, eu quero dizer que nós estamos falando de uma representação que eu fiz na Câmara Municipal de Camusim, na Promotoria Pública, contra a prefeita Mônica Aguiar, no dia 31 de março. Eu perguntei sobre os casos graves de Covid-19. O que é que o município vai estabelecer caso eles surjam, como de verdade surgiram? Internação hospitalar, transporte de pacientes, destino dos pacientes, respiradores, UTI, condições mínimas das equipes médicas de enfermagem e de assistência hospitalar para poder salvaguardar a saúde e a vida das pessoas, ou seja, qualificação profissional. Eu alertei a prefeita Mônica Aguiar sobre isso, sobre o que poderia acontecer. Camusim é uma cidade com 64 mil habitantes, segundo a projeção do IBGE. Então, natural que houvessem casos graves, não nesta proporção que isso está ocorrendo por uma omissão irresponsável, por uma absoluta irresponsabilidade da prefeita Mônica Aguiar. Então, nós alertamos como quarto item da nossa representação, Jardel, como se dariam o tratamento relativo a esses casos graves de Covid-19. E fizeram ouvido de mercador, e está aí agora o drama que Camusim vive. O quinto item, Jardel, essa questão é uma questão de natureza econômica, e vamos lembrar a nossa lei orgânica que diz que há uma supremacia dos interesses sociais sobre os interesses econômicos. Então, o que é que eu pedi? Que a prefeita isentasse, a partir do mês de março, da contribuição de iluminação pública, todos os camucinenses, todas as camucinenses, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por que, Jardel?
porque nós estamos vivendo um momento de gravíssima crise econômica. E é importante que o município tenha consciência que ele tem obediência, assim como eu tenho, você tem, qualquer cidadão tem, a lei orgânica que diz que o interesse social se sobrepõe ao interesse econômico. Então, aonde estão os milhões de reais que todos os contribuintes da iluminação pública colocaram nos cofres públicos? É exatamente para, além de fazer o parque de manutenção da iluminação pública, que, por sinal, é extremamente deficitário, era para que, neste momento, socorresse os camucinenses. Então, a prefeita ainda há tempo de isentar a todos os camucinenses e as camucinenses, pessoas físicas e jurídicas, que estão vivendo verdadeiros dramas em suas vidas, desde as pequenas bodegas aos hotéis, desde as pessoas que moram no distrito do Guriú, no distrito de Amarelas, que já não tem iluminação pública, e nesse momento o peso da contribuição da iluminação pública sobre a energia se dá maior ainda no lombo do camucinense. Outro item, que é o sexto, Jardel, também de interesse econômico, é que o município que está com os cofres abarrotados, porque praticamente não tem despesa nesse período, antecipasse 50% do 13º dos servidores públicos, incluindo aí os professores e as professoras, todos aqueles que têm vínculo com o município. Nós teríamos, meu caro jornalista Carlos Jardel, um incremento na economia de Camusim de pelo menos R$2.200.000. E esses funcionários não iam sair daqui para ir a Sobral, para ir a Fortaleza ou para ir ao Rio de Janeiro gastar, não. Até porque está difícil a locomoção, eles iriam gastar dentro de Camusim. Esse dinheiro circularia dentro da nossa cidade e ajudaria a movimentar o comércio local, a pequena indústria local, os serviços locais. E a prefeita não tem a sensibilidade para entender que esses R$2.200.000, mais ou menos, não fariam diferença nos cofres abarrotados de dinheiro, geridos incompetentemente pela senhora Mônica Aguiar. E, por último, da nossa primeira representação, Jardel, nós pedíamos já naquele momento, repito, 31 de março, a valorização dos profissionais das unidades básicas de saúde, dos postinhos, especialmente as enfermeiras, as auxiliares de enfermeiras, as atendentes, as dentistas, os médicos, todo mundo. E nós temos um valor, Jardel, depositado na conta do município, que não é originariamente do município, é do governo federal, que se chama PEMAC, que é um programa de incentivo de quem trabalha nos postinhos, nas unidades básicas de saúde. Faz 2 anos, Jardel, que a prefeita está retendo irresponsavelmente, não há outra palavra a ser dita, de forma irresponsável, ela retém esses recursos que são do governo federal e devem ir para as mãos dos médicos, dos dentistas, das enfermeiras, dos auxiliares de enfermeira e dos que trabalham no serviço administrativo. Era o mínimo de incentivo que a prefeita Mônica poderia fazer diante desses profissionais que estão correndo o risco da sua saúde e até das suas vidas. Em resumo, eram essas as nossas, o que a gente chamou de omissões da prefeita e que nós classificamos como soluções apresentadas para melhorar a saúde, a economia e essa crise sanitária que Camusim vive. Vereador, qual o retorno do Ministério Público a essa sua primeira representação? Já teve algum retorno? O Ministério Público já intimou a prefeita em 2 oportunidades. Na primeira, ela respondeu. Na segunda, ela se omitiu, não respondeu mais. Eu conversei, inclusive, com o doutor Evânio Guedes sobre isso. E aí eu informei a ele que não havia mais o que fazer, a prefeita não queria mais responder.
Infelizmente, ele saiu de férias. Os outros que estão aí, é um de Sobral e um outro de um outro município, que eu não sei nem qual é, que são distantes da realidade de Camusim. É. Mas eu enviei e-mail, depois vou até passar isso, se lhe interessar para você publicar no seu blog, cobrando uma ação efetiva e enérgica do Ministério Público diante dessas omissões que está custando a saúde e a vida das camucinenses e dos camucinenses. Muito bem. Vereador, antes da gente passar para a gente fazer uma abordagem da sua segunda representação, você falou sobre as pessoas que estão sofrendo com desemprego no município. Aí eu lhe pergunto, o fechamento da Fábrica Democrata é um exemplo desse efeito econômico que o senhor se refere? Ô Jardel, sem dúvida, a Fábrica Democrata, e nesse aspecto a gente precisa reconhecer, ela não tinha como manter suas atividades porque ela Hum, foi proibida pelo decreto do governador. Mas eu, sendo o prefeito de Camusim, jamais eu cruzaria meus braços em relação a isso. Se o presidente da Fábrica Democrata, o prefeito de Camusim, ligava para ele, eu preciso me encontrar com o senhor. Você vem em Camusim ou eu vou aí? Ia lá, conversava, mantendo as distâncias devidas, né? As distâncias sanitárias devidas. A sua fábrica ela é importante para Camusim, porque ela emprega quase 650 camucinenses, homens e mulheres camucinenses. São pelo menos, então, 650 famílias desassistidas. E ela circula mensalmente no comércio de Camusim, nos serviços, na pequena indústria de Camusim, R$ 1 milhão. É muito dinheiro, Jardel. é É muito. muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, a prefeita Mônica Aguiar não poderia lavar as mãos sobre isso. Ela tinha que, juntamente com o governo do estado, a responsabilidade é do governo municipal e do governo estadual, chamar o dono da fábrica democrata, estabelecer um termo de ajustamento de conduta e dizer: nós compreendemos que você não pode funcionar nesse momento, nós compreendemos isso. Mas nós precisamos também ter a compreensão que você gozou muito tempo de isenção fiscal, que nós ajudamos você a ganhar dinheiro, que os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham na sua fábrica lhe ajudaram a enriquecer. Chegou a hora do seu sacrifício. Chegou a hora do seu sacrifício. Depois da pandemia, vamos estabelecer que você retorna suas atividades no município de Camusim, garantindo o emprego, como eu disse, de 650 mais ou menos, porque depende do período de produção e tal, de 650 trabalhadoras e trabalhadores de Camusim. E permanecendo pós-pandemia com injeção de R$ 1 milhão na economia mensalmente do nosso município. Vereador, muito bem. Vamos agora aqui falar, para quem está chegando agora, acompanhando a nossa live, nós estamos conversando com o vereador Marcos Coelho, que é advogado aqui do município de Camusim, uma figura bastante conhecida na região toda, já exerceu funções na máquina do Estado, no governo do Estado, já foi vice-prefeito de Camusim e, além dessas condições intelectuais, o vereador também ele costuma fazer certas provocações nos meios de comunicações. Se comunica muito bem, com muita frequência também nas redes sociais, sobre diversos temas, tanto do município como na questão macroeconômica, na geopolítica. E hoje nós estamos tratando sobre a pandemia, as consequências da pandemia em todos os seus aspectos aqui no município de Camusim. Marcos Coelho, ele já protocolou uma ação no início, representou o município de Camusim no Ministério Público, acabou de ser, depois vai ter a oportunidade de ver a reprise nas redes sociais do Revista Camusim, também do vereador Marcos. E agora nós vamos falar, doutor Marcos, sobre a sua segunda representação, que se deu no dia 6 de maio. Só que dessa vez a representação foi atendendo a uma preocupação da comunidade do distrito do Guriú, relativa à barreira sanitária. A pergunta é: a barreira sanitária no distrito de Guriú foi implantada ou não? A necessidade da comunidade
que se verbalizou através da sua ação, ela foi concretizada lá ou não? Antes, viu, Jardel, eu agora estou me lembrando do Ciro Gomes, dando as entrevistas dele, ele sempre com o lenço na mão. Agora eu estou entendendo por quê. Porque a Ah, gente sua realmente, saquei. porque a gente não liga o ar-condicionado por causa do barulho. E agora eu estou entendendo por que ele usa O lenço. o lenço. Mas faz Mas parte. voltando aqui para a sua pergunta, a comunidade do Guriú vinha reclamando e reclamando muito sobre a ausência de barreira sanitária de forma muito justa, porque ela estava Isso. enxergando que ela poderia também sofrer o que nós aqui na sede do município estamos sofrendo por conta da inconsequência, da irresponsabilidade da prefeita Mônica Aguiar. A própria comunidade se organizou, nós produzimos um documento, mas eu preciso parabenizar a comunidade que se organizou, Isso. promoveu um abaixo-assinado, enviou para mim esse abaixo-assinado e eu fui apenas um portador de centenas de pessoas, moradores especialmente da sede do distrito do Guriú, que queriam essa barreira sanitária. Realmente ela foi instalada, mas de faz de conta, Jardel, ela funciona no início da manhã, quando é no final da tarde, ela se encerra. E o pior, não há profissionais da saúde. Já está dizendo barreira sanitária, não é barreira policial. A polícia pode estar lá, e a Guarda Municipal também pode estar lá, os agentes de trânsito, para garantir a segurança e tal. Mas a barreira ela é sanitária, com profissionais de saúde, com pelo menos um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem. Isso não ocorre. É vergonhosa a atitude da prefeita Mônica para com os moradores do distrito do Guriú, mas especialmente com os moradores da sede do distrito do Guriú. E uma barreira sanitária também ela tinha que ficar, logicamente, 24 horas, revezando as pessoas, dando condição, pagando as pessoas, alternando horários. Mas, como eu disse, ela fica pela manhã, no início da manhã, e vai embora no final da tarde. É apenas um faz de conta. Na verdade, de verdade mesmo, nada funciona. É mais um jogo político da prefeita Mônica Aguiar para dizer que está atendendo a comunidade quando essencialmente não está. Muito bem. Nós temos algumas pessoas fazendo perguntas aqui no Facebook, vereador, e depois a gente vai, de forma bem, bem rápida, tentar responder algumas, porque são pertinentes, né? São perguntas bem interessantes que acredito que é possível responder. Bom, mas no Eu estou à dia... disposição. Jardel, me permita, eu estou à Sim, sim. disposição para responder todas as perguntas, mas você já me informou que não pode demorar mais de uma hora nessa live, porque você tem um outro compromisso. E eu respeito muito você e respeito muito seu compromisso, então eu não quero ultrapassar essa uma hora de live Não. em respeito ao seu compromisso. Sim, tudo bem. Então, aquilo que não for possível responder aqui no vídeo, o vereador depois pode ir nos comentários, enfim, e Sem continuar dúvida, o diálogo por lá, né? Bom, sem dúvida. a terceira representação protocolada pelo Marcos Coelho no Ministério Público e também na Câmara Municipal se deu no dia 4 de junho, quando o vereador sugeriu incentivo ao isolamento social dos testados positivos em hotéis e ainda reclamava de testes nos postinhos nos bairros e dos distritos. Vereador, como se daria essa hospedagem, considerando que ninguém é obrigado? Realmente ninguém é obrigado, Jardel. Mas penso eu que ninguém também, na mesma proporção, deixaria de querer salvar sua família da doença e até da morte. Então, o município tinha que fazer uma campanha muito forte de conscientização e dizer: olha, nós temos aqui o Camusim Boa Vista Resort, que está desocupado. Nós temos aqui o Hotel Ilha, que é um hotel municipal, que também está desocupado com as suas. Nós vamos colocar essas pessoas para não prejudicar seus familiares e seus amigos. Jardel, essa nossa ideia, que eu preciso ser humilde e reconhecer que ela veio de Barbalha,
tem um prefeito do meu partido, do PSDB, que fez uma licitação e conseguiu que um hotel participasse, se disponibilizasse, o hotel ganhou essa licitação, e ele lá está tendo esse programa vitorioso. Então, Jardel, naquele momento, e eu quero até voltar um pouquinho o calendário, a minha representação é realmente aí, como você disse, do dia 4 de junho. Mas no dia 29 de maio, eu já fazia publicamente uma defesa dessa tese, comunicando publicamente à prefeita que nós tínhamos, naquele momento, 381 infectados apenas. Há cerca de 15 dias atrás, nós tínhamos 381 de mais ou menos 1.500 testados, nós tínhamos 381. Nós pegávamos esses 381, logo após fazer as limpezas devidas, né, com as orientações sanitárias, e disponibilizar a equipe médica, a equipe de enfermagem, disponibilizar medicação, disponibilizar alimentação para essas pessoas, e nós bateríamos nas portas dessas pessoas e diríamos: você tem a opção de querer ficar no Camusim Boa Vista Resort ou no Hotel Ilha, para não contaminar a sua família, para que esse processo não possa explodir como de verdade explodiu em Camusim. E aí, Jardel, seria a prevenção mais barata. E nós, esses casos gravíssimos, 15 dias depois, Jardel, de 381, nós já estamos com 1.046 casos, dados de ontem oficiais, de pouco mais de 2.300 testados, com 37 óbitos, Jardel. 37 óbitos. Isso é muito grave. Ou a prefeita entende que eu, por exemplo, sou oposição, mas nesse momento eu não me incomodo de dar a mão a quem quer que seja para ajudar, para colaborar. O que eu quero, Jardel, é salvar vidas. O que eu quero, Jardel, é preservar a saúde dos camucinenses. Camucim vai para a 3ª semana de lockdown, de isolamento rígido. Está servindo para quê? Para nada. Por quê? Porque as pessoas estão contando outras. Eu tive notícia ontem, Jardel, de uma senhora que mora muito próxima à igreja de São Francisco. O filho dela estava isolado num quarto, lá atrás. Tem um quarto nos fundos da casa. Ele ficou lá atrás. Ela pegou o Covid e a mãe dela, que inclusive é uma senhora que já fica numa rede, também pegou o Covid. Por quê? Porque ela tinha que alimentar o filho, não ia deixar o filho com fome. Mantenha o contato. É isso que está acontecendo, Jardel. Por que nós temos tantos casos na Boa Esperança? Por que nós temos tantos casos no centro? Por que nós temos tantos casos no São Pedro e na praia? Porque esses casos aumentam mais nesses bairros do que em outros? Porque é no seio familiar, é na própria casa que está ocorrendo. Porque poderia, durante uma semana, esse impacto ser maior na Brasília, mas depois ser maior na Olinda. Mas não, ele está sempre se multiplicando, sempre crescendo numa proporção maior naqueles bairros que tem mais casos, porque não há isolamento. Prefeita Monte, você vai responder por isso. A pandemia vai passar, mas você vai responder por isso. Pela sua incompetência, pelo seu despreparo e pelo seu desleixo enquanto prefeita de Camusim. Mahatma Gandhi dizia, aquele grande indiano que emancipou, que fez a independência da Índia, do Reino Unido, da Inglaterra, que grandes batalhas são feitas somente para grandes guerreiros. E nós estamos vivendo uma grande batalha, Jardel, mas infelizmente a prefeita Mônica Aguiar está se apresentando como uma despreparada, uma desqualificada guerreira para enfrentar a pandemia do coronavírus. Outra questão relativa
A isso, fora o isolamento nos hotéis, quando ainda, repito, Camusim tinha apenas 381 infectados, isso poderia ter salvado vidas e evitado que outros ficassem doentes. Na mesma proporção, reclamei dos testes. E volta agora esse mesmo exemplo. Essa senhora me ligou dizendo que ligou para a agente de saúde, que é responsável lá pela sua área, pela sua rua, e a agente de saúde, infelizmente, disse que ligou para a enfermeira e para a médica responsável pelo posto da área, e eles não tinham testes para essas pessoas. Jardel, como é que as pessoas vão salvar suas vidas? Como é que as pessoas vão poder manter integralmente a sua saúde se nem testes têm? É um absurdo o que está havendo em Camusim, uma violência sem limite. E os cofres, Jardel, meu querido jornalista, abarrotados de dinheiro, abarrotados de dinheiro. Ou seja, quando o administrador tem um problema e não tem dinheiro para resolver, menos ruim. Mas quando ele está com os cofres cheios, carregadas de ouro, vamos chamar assim, lembrando o Brasil colônia, não se justifica, Jardel, não se justifica. É muita incompetência, é muita inoperância, é muito desleixo. E o mais importante, demonstra que a prefeita muito não tem amor a Camusim, não tem amor às camucinenses, não tem amor aos camucinenses. Porque o que eu estou dizendo agora para você não tem nenhum critério político. O que me move aqui é o meu coração. É o amor que eu tenho, Jardel, às pessoas confiança de estar na Câmara ou que não me deram. Para mim, tanto faz. O que interessa é nós solucionarmos o problema. A prefeita muito tem as condições. Você sabe o que é que mais me dói, Jardel? É que eu sou limitado, eu não posso fazer muito, a não ser o que eu estou fazendo com você agora. Levantar a minha voz e reclamar. Mas a senhora vai pagar, prefeita. A senhora vai pagar. Vereador, diante de tudo que já foi dito, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu gostaria que você fosse justo, mas bem sincero no que eu vou lhe perguntar. Se o promotor concluir a análise das suas três representações e entender que a prefeita, que ele deve pedir o afastamento da prefeita e até a prisão dela, se o senhor fosse o juiz, concordaria com a promotoria pública? E se concordaria, por que concordaria? Meu caro Jardel, sobre o afastamento não há nem dúvida, eu mesmo sugeri isso ao Ministério Público para que ele pedisse na Justiça. A prefeita Mônica tem que ser afastada imediatamente. A prefeita Mônica já comprovou que ela não tem condições nenhuma de forma administrativa, de forma política, até de forma moral, para governar Camusim. A prefeita Mônica deveria, se tivesse juízo, renunciar ao seu mandato. É necessário que a promotoria imediatamente afastar a prefeita Mônica Aguiar. Isso aí nem se discute. A prefeita é competente, uma despreparada e até uma desumana. O que está ocorrendo com Camusim, Jardel? Os camucinenses são um gesto de desumanidade. É quem não tem coração, é quem não se dói com o sofrimento do próximo, é quem não tem fé em Deus. Pelo amor de Deus, eu não sei quais são os valores morais da prefeita Mônica Aguiar, sinceramente. Eu nunca a considerei muito qualificada, mas agora nessa pandemia, ela dá uma demonstração claríssima de desqualificação total e absoluta, inclusive de natureza moral, porque mostra que não ama aos seus patrícios, aqueles que lhe deram um mandato de prefeito, duas vezes. Há quase 8 anos a Mônica governa Camusim, e quando Camusim mais precisa da prefeita Mônica Aguiar, ela dá as costas ao povo e joga os pés na população. O afastamento é mais que necessário. Quanto à prisão, necessário se fazia dar o devido processo legal, dar o direito de defesa, a mais ampla defesa,
que se apresentasse o contraditório. Mas, Jardel, diante dessas omissões, eu já enxergo crimes de responsabilidade da prefeita Mônica Aguiar, previstos no decreto 201/67. Então, se o promotor enxergar a lei da forma como eu estou enxergando, tanto uma providência como outra deverá ser solicitada à Justiça. Vereador, os portais de transparência oficiais do governo federal já postaram os valores para os municípios, referente especificamente para o combate nessa pandemia, para combater o coronavírus. O município de Camusim já recebeu aproximadamente 8 milhões. Para que está servindo esse dinheiro, vereador? Eu pergunto se a você, que é um jornalista bem informado, eu reconheço que eu não sei. Não está servindo para nada, eu acabei de dizer. Os cofres do município abarrotados. Outra coisa, Jardel, não são só quase 8 milhões que vieram, não. Nós temos 2 milhões de reais disponíveis no município de Camusim, do pré-sal, de um dos leilões do pré-sal ocorrido no final do ano passado, que esse dinheiro não tem um destino certo. Esse dinheiro poderá ser gasto em qualquer coisa. Então, por que não elege prioridades? A prioridade é o enfrentamento à pandemia, é socorrer as pessoas. Jardel, eu vos pergunto, eu pergunto a quem nos assiste agora ou a quem vai nos assistir posteriormente, qual é a segurança alimentar? Quais são os produtos básicos de limpeza e de higiene que chegaram às mãos dos camucinenses, dado pelo município? Nenhum. Me diga. Jardel, nós temos essa soma de 8 milhões destinados pelo governo federal, mais 2 milhões do pré-sal. São 10 milhões, Jardel. E fora São algumas 10 emendas milhões parlamentares. de reais. Isso. São 10 milhões de reais. Os próprios que o município continua arrecadando, como, por exemplo, na minha visão, como eu já disse aqui, injustamente a contribuição da iluminação pública, que deveria estar isenta neste momento, porque ela pesa no lombo do trabalhador e da trabalhadora, ela pesa nas costas do camucinense e da camucinense, na conta de luz. Vereador, agora vamos falar sobre a Câmara Municipal de Vereadores. Ela está ajudando no combate ao coronavírus? Jardel poderia ajudar muito mais. Nós fizemos algumas sessões, se faça justiça, para discutir sobre o coronavírus, convocada extraordinariamente pelo presidente César Veras, mas a Câmara, o papel dela não é apenas fazer uma reunião e discutir o assunto. Por exemplo, dessas 3 representações enviadas ao Ministério Público, 2, aquela primeira, que contém 6, 7 itens, e essa segunda, da hospedagem dos casos menos graves em hotéis e dos testes, ambas foram enviadas para a Câmara. E qual foi a providência que a Câmara tomou? A Câmara tem um dever de fiscalizar. A prefeita poderia, eu jamais iria me com isso, convocar uma reunião remota, online, com todos os 15 vereadores, democratizar o processo, discutir conosco, dizer, doutor Marcos Coelho, o senhor está discutindo e quer que eu possa antecipar 50% do 13º dos funcionários para injetar na economia de Camusim. Eu não posso fazer isso porque o que eu tenho de recurso no município é X. E se eu desfalcar Y menos X, na hora não vai ter dinheiro para me pagar o entender. Doutor Marcos Coelho, você está pedindo para, em casos menos graves, eu internar as pessoas no Boa Vista Resort ou no Hotel Ilha. Eu não posso fazer isso, porque de alimentação eu vou gastar isso, de remédio eu vou gastar isso, e de pessoal de limpeza, de enfermeiro, de médico eu vou gastar isso. No município eu só tenho isso, só recebi isso. Eu posso gastar, pronto, todo mundo entendeu que não pode, Jardel. É nós, vereadores,
nós, Câmara Municipal de Camusim, enxergar a prefeita Mônica Aguiar como um elemento distante da nossa realidade. Ela não é distante, ela é a prefeita da nossa cidade, do nosso município, ela tem que zelar. E nós somos pagos, Jardel, e bem pagos, para colaborar com esse zelo. Então, a Câmara poderia fazer muito mais, participando do processo decisório nesses momentos. E aí, há uma omissão da mesa diretora da Câmara Municipal, porque não provoca a prefeita para se reunir conosco e nós efetuarmos as nossas cobranças de forma respeitosa, mas sempre buscando o melhor para Camusim. Nós não estamos sendo, neste momento, um poder legislativo atuante. Poderíamos ser muito mais. Eu tenho a minha consciência tranquila, Jardel, que a partir, por exemplo, desse momento que eu estou aqui com você, e de tudo que eu tenho feito, de sugestão, provocando autoridades, eu tenho a minha consciência tranquila. Mas me dói muito, eu queria poder fazer muito mais. Vereador, alguns decretos, né, para deixar claro, o decreto que trata sobre a pandemia é um decreto, correto? E o decreto que trata da calamidade pública aqui em Camusim, qual é a serventia, já que foi aprovado pela Câmara ainda no mês de março? A prefeita enviou no mês de março, nós aprovamos em abril. Nós aprovamos logo no início de abril. A verdade, Jardel, é que esse decreto de calamidade pública, naquele momento, não se justificava. Naquele momento, nós tínhamos 2 ou 3 casos apenas em Camusim. Eu sempre disse que esse decreto de calamidade pública ele não iria servir ao povo de Camusim. Por que não iria servir? Porque a prefeita queria apenas se isentar da sua responsabilidade fiscal. Porque quando o município, Jardel, tem decretado a sua calamidade pública, o prefeito pode contrair empréstimo, pode desrespeitar a própria lei de responsabilidade fiscal, aumentar o limite de gasto, inclusive com servidores, pode fazer tudo o que quiser e bem entender, inclusive contratar sem licitação pública. Então, esse decreto que foi instituído pelo município no início de abril, não está tendo nenhuma serventia ao povo de Camusim, nenhuma. Porque era o momento da prefeita usá-lo para, por exemplo, salvaguardar a segurança alimentar, tirar as pessoas da fome, da sede, da miséria, garantir produto de limpeza e garantir produto de higiene, contratar hotéis para colocar as pessoas, tudo isso poderia ser feito usando bem o decreto. Mas esse decreto está servindo apenas para cobrir a irresponsabilidade fiscal e a irresponsabilidade administrativa da senhora Mônica Aguiar, que há de pagar por esses seus pecados. Vereador, a gente já falou bastante aqui sobre essa questão da pandemia e o tempo está correndo. E quando a gente está diante de uma figura com a envergadura política que tem você, a gente quer tratar de vários assuntos. E aí nós vamos mudar aqui um pouco, tentar otimizar o tempo, para falar também sobre a política. E eu já começo perguntando, esse ano... Nós temos menos de... Pelo seu compromisso, nós temos menos de 10 minutos, Jardel. Isso. Nós teremos eleições este ano, vereador Marcos Coelho, apesar da pandemia? Pela sinalização do Tribunal Superior Eleitoral e pela sinalização do Congresso Nacional, nós vamos ter eleições, possivelmente ocorrendo no mês de dezembro. Agora, para mim pessoalmente, Ardel, eu falei a impressão do TSE e a impressão do Congresso Nacional. Eles querem apenas adiar as eleições para dezembro. Para mim, Marcos Coelho, isso é uma nuvem negra. Sinceramente, como eu não sei, porque ninguém... Tem gente que diz, especialista, eu tenho lido muito sobre isso, que nós poderemos ter um segundo momento mais grave ainda de pandemia. Então, ninguém sabe se isso realmente vai ocorrer e quando vai ocorrer. Então, para mim, é uma nuvem negra. Eu quero que tenha eleição, até para o mandato a partir
de Camusim. Quem é que suporta mais 2 anos de Mônica Aguiar? Deus me livre. Deus me livre. Vereador, na sua opinião, quem é o favorito ou a favorita para ganhar as eleições majoritárias aqui em Camusim? E por quê? Majoritário, explicando bem, né, Jardel? São os prefeitos. Nós temos os candidatos majoritários, prefeito e vice, e os candidatos proporcionais, que são os vereadores. Sem dúvida é o Valdete Ferro, sem dúvida. Sem dúvida. Qual é a dúvida? A Euvaldete hoje, ela além de ter a vantagem de já ter concorrido e ter perdido por pouco mais de 1.000 votos, só o destempero, só o despreparo, só a incompetência, só o desleixo da administração da prefeita Mônica Aguiar vai levar o candidato dela à derrota. Somado a isso, as qualidades técnicas de ser uma mãe decente, de ser uma boa esposa e de ser uma honrada mulher pública e alguém hoje que tem interesse de discutir questões administrativas, questões econômicas e questões sociais. Todas as vezes que eu estou na casa do Chico Paulino, eu discuto com o Euvaldete muito de igual para igual e, modéstia à parte, eu tenho um pouco mais de quilômetro rodado do que ela, mas a Euvaldete hoje já demonstra um conhecimento muito profundo das questões administrativas, das questões econômicas, das questões sociais do nosso município. Por exemplo, a Euvaldete me pergunta: Marcos, cadê os 73 milhões que foram investidos em Camusim para ampliar a rede de abastecimento d'água e o saneamento básico? O que é que fizeram com esse dinheiro? Eu digo: prefeita, me desculpe, mas eu não sei lhe responder. Nós vamos ter que fazer esse questionamento, porque você está colocando um tema, olha a preocupação dela. Abastecimento de água e saneamento básico, que gera vida, que traz saúde, que preserva as pessoas de doenças. E ela preocupada com a seriedade, com o gasto do investimento público. A gente debate. Haverá modificação na Câmara, na próxima legislatura? Se o povo tiver um pouquinho de juízo, sim. A gente vê, Jardel, vereadores que seguem demais a prefeita, tampando os olhos. Para mim, isso é muito grave. O vereador pode demonstrar lealdade à prefeita, mas não precisa ser subserviente. Nós temos outros que estão aí há 20 anos de mandato, o nada com coisa nenhuma nesses 20 anos, outros produzindo fake news. Nós temos um médico lá que nesse momento poderia estar se destacando nessa pandemia e ninguém enxerga nenhum pronunciamento dele. Sinceramente, como eu me sinto nessa Câmara, um peixe fora d'água, porque a gente poderia fazer muito mais pela população. Muito mais. Vereador Marcos Coelho, para a gente finalizar, uma pergunta específica para você. O que é que lhe permite ter seu mandato renovado como vereador? Jardel, você me dá uma oportunidade de prestar, eu não sei quantos minutos nós temos ainda, mas você vai me dar a oportunidade aqui de prestar contas com a população do meu mandato. Modesta parte, eu estou falando isso porque você provocou. Modesta parte, 1/3 da produção legislativa produzida, 1/3 da produção realizada na Câmara Municipal de Camusim, porque ficava pleonástico, né? Redundante, produzida de produção. O que é produzido na Câmara Municipal de Camusim, 1/3 é realização parlamentar. Seja em requerimentos, seja em projetos de lei, seja em pareceres de comissões. Se você juntar essas 3 atividades legislativas, dos 15 vereadores, do total de 100%, eu produzo 33%. Isso não sou eu que está dizendo, tem uma certidão da Câmara que informa isso. Eu sou o único vereador que posso dizer 100% leal ao Chico Paulino e ao Valdete, porque alguns são ligados ao deputado Sérgio Aguiar, outros ligados ao deputado Romeu Arruda. E eu não vejo problema nenhum nisso, cada um se liga a quem quer.
mas a minha ligação desde 2004 política é com o Chico Valdete Ferro, que considero pela sensibilidade social, pela forma como ela vai ter e as condições que ela vai ter de cuidar das pessoas. O principal adjetivo da Evaldete positivo é esse. Ela sabe cuidar das pessoas, de todos, sem exceção, mas especialmente dos pobres, dos mais humildes. Então, Jardel, essa qualidade de leal ao Chico Paulino e ao Valdete, ser o único vereador que pode dizer de forma muito clara que no momento mais difícil da liderança do Chico Paulino, eu fui o suporte único dele na Câmara Municipal. E pela minha produção parlamentar, e pelo respeito que eu tenho, Jardel, a quem votou em mim e a quem não votou em mim, prestando contas todos os dias nas minhas redes sociais, como estou fazendo agora com você. E modéstia à parte, me sinto muito, mas muito qualificado para ser um grande vereador na nossa cidade. Poderia ser mais se os meus colegas ajudassem. Vereador, suas considerações finais, você tem exatamente 3 minutos. Qual é a sua mensagem final para os camucinenses, para os internautas que estão acompanhando a gente e aqueles que ainda vão acompanhar a reprise dessa nossa live? Agradecimento a você pela oportunidade. Ser entrevistado por um jornalista qualificado como você só enobrece a nossa atividade política, profissional e até as nossas relações pessoais. Segundo, dizer à população que, embora nós estejamos sofrendo pela incompetência, pela inaptidão administrativa da prefeita Mônica Aguiar, no final tudo isso vai passar se nós tivermos fé em Deus. Mas isso não quer dizer, não isenta a prefeita de nós ficarmos permanentemente, de antes, de hoje e posteriormente, cobrando boas ações a favor do nosso município. Muito obrigado, Jada. Um abraço, Marcos Coelho. Bom, a gente conclui agora a nossa live, que vai ficar disponível aqui no Facebook.